Seja bem-vindo novamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer mesmo se tornar um profissional Java? Então, acostume-se a resolver os desafios. Essa é uma constante em qualquer atividade que você for realizar dentro de uma empresa. No mundo corporativo, sempre haverá desafios. Na aula passada, você construiu a classe matemática. E um dos métodos projetados para essa classe é o método raiz, que tem como objetivo extrair a raiz quadrada de um número usando a equação de Pell. Mas o que é a raiz quadrada de um número? A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, o resultado da raiz quadrada é um valor que, ao ser multiplicado por ele mesmo, você retorna a raiz. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E o que diz a equação de Pell? Como podemos calcular a raiz quadrada de um número? A equação de Pell diz que para você obter a raiz quadrada, basta simplesmente subtrair desse número os números ímpares. Deixa eu dar um exemplo. Para você obter a raiz quadrada de 27, nós começamos com a seguinte sequência. Você pega o número 27 e subtrai do primeiro número ímpar, ou seja, 1. 27 menos 1 igual a 26. Você terminou um ciclo. O resultado dessa subtração você utiliza para subtrair do próximo número ímpar, ou seja, 3. 26 menos 3, 23. Do 23, você subtrai o próximo número ímpar, que vamos ter 18. 18, você subtrai o próximo número ímpar, que é o número 7. Vamos ter 11. E, finalmente, do número 11, vamos subtrair o próximo número ímpar, que é 9, restando 2. O próximo número ímpar seria 13, mas não é possível subtrair 13 do número 2, ou seja, chegamos no limite. A equação de Pell diz que, somado o número de ciclos que você utilizou de subtração, até chegar no número mínimo de subtração, isso indica a raiz quadrada daquele número. Então, como nesse caso nós precisamos de 5 ciclos de subtração, a raiz quadrada de 27, ou seja, desse número, é 5. Então, o desafio desta aula é utilizar essa equação de Pell para implementar o método raiz que está previsto na classe matemática. Não passe desse ponto do vídeo até que você tenha concluído a implementação do seu método. Você já tem os conhecimentos necessários em Java para implementar um método que consiga resolver essa equação. Então, começando o nosso método, dentro da classe matemática, você vai iniciar definindo o tipo de retorno, que é um inteiro, o nome do método, e aqui dentro você vai receber o número que você deseja extrair a raiz quadrada com base na equação de Pell. Então, vou colocar aqui, return a raiz quadrada segundo equação de Pell. Então, a raiz quadrada do número segundo equação de Pell. E aqui você vai retornar essa raiz quadrada.
Então, comece já a sua implementação e assim que você terminar essa implementação, continue assistindo o vídeo. Está pronto? Então, pare o vídeo agora. Muito bem. Você concluiu a implementação desse desafio. Lembre-se, não pule os desafios. Tente resolver. Utilize esse momento para exercitar o seu cérebro. Vamos aqui para uma das N soluções possíveis. Enquanto você estava resolvendo a implementação do seu método, eu estava aqui pensando em como implementar o meu. Eu pensei em várias alternativas. Pensei inicialmente em criar aqui uma matriz, né, um array, com os números ímpares. Afinal, eu vou ter que deduzir vários números ímpares aqui, né, do meu número que eu desejo calcular a raiz quadrada. Mas aí eu percebi que a gente entrava num problema. Não importa quantos números eu coloque aqui no meu array. Isso aqui passaria a ser um limitador para esse meu método, calcular a raiz. Afinal, eu poderia chegar em um ponto que eu não tivesse definido o número necessário de números inteiros para realizar esse cálculo. Eu pensei em realizar aqui um switch e dependendo do número informado, eu já calcularia aqui já deixaria pré-calculado na minha calculadora, né? Eu faria já o cálculo em uma calculadora de vários números, extraindo a raiz quadrada desses números, mas, de novo, não é uma solução muito interessante. Afinal, aqui dentro do meu switch eu poderia ter centenas ou milhares de opções. Então, eu comecei a pensar em uma outra forma de implementar, uma forma um pouquinho mais genérica. Vamos lembrar aqui o seguinte. A equação de Pell, ela espera que você realize o seguinte cálculo. Você tem o número que você deseja extrair a raiz quadrada e você vai subtrair desse número os seus números ímpares. E então eu tenho uma variável aqui que é o número que eu estou calculando a minha raiz quadrada, o meu número ímpar e a quantidade de vezes que eu estou fazendo esse cálculo de subtração. E outra característica, eu devo parar esses ciclos quando o próximo número ímpar for maior do que o meu número que eu estou utilizando para fazer o cálculo da minha raiz quadrada. Então vamos lá, chega de conversa. Eu vou precisar do número, eu vou precisar de uma outra variável que represente a quantidade de ciclos e no final esse número de ciclos vai representar exatamente a minha raiz quadrada. Eu vou começar os ciclos com 0 e eu vou precisar de uma outra variável também, que é o meu número ímpar. O primeiro número ímpar que eu tenho é o número 1. Uma outra coisa. No final das contas, eu quero retornar exatamente a quantidade de ciclos, ou seja, de vezes que a gente realizou aquela operação toda. Então, eu vou retornar a minha raiz. Eu pensei em várias formas de realizar esse ciclo e a melhor que eu imaginei foi utilizar o fluxo while. Então, qual é a condição para eu entrar nesse fluxo? Simples, a condição é que o meu número seja maior ou igual
ao número ímpar. Enquanto o meu número for maior ou igual ao meu número ímpar, eu posso realizar a subtração desse número pelo número ímpar corrente. Só que aí eu entro em um pequeno problema. O meu número ímpar é 1. E quando eu entrar nesse ciclo novamente, eu preciso estar no próximo número ímpar, que seria o 3. Só que os meus números ímpares, eles estão a 2 números de distância um do outro. Ou seja, se eu somar ao meu número 1 2, então eu vou obter o meu próximo número ímpar, que é o 3. Se eu somar 2 novamente ao meu número 3, eu vou obter o meu próximo número ímpar. Então, para obter o próximo número ímpar, eu vou simplesmente adicionar mais 2 ao meu número ímpar corrente. E aí eu tenho o meu próximo. Próximo número ímpar. E, por fim, eu vou falar que a minha raiz quadrada, né, ela aumentou um ciclo. Né? Cada vez que eu entrar no meu while, a minha raiz vai ser incrementada de mais 1. Então, com esse código, eu acredito que nós conseguimos realizar o cálculo da raiz quadrada. Então, vamos ver. Vamos utilizar aqui a nossa classe Matemática Teste para começar calculando a raiz quadrada. Então, vamos lá. Raiz do número 27, que é o número do nosso exemplo aqui. E vamos ver o resultado. Então, está aí. A raiz desse número é igual a 5. E de um número maior, 276, por exemplo. Será que ele consegue calcular? 16. Vamos conferir? Dezesseis vezes 16, nós temos 256. Ou seja, vamos tentar fazer agora um outro cálculo. 17 vezes 17. 289. O que que isso indica? Que a precisão da nossa raiz é uma precisão inteira. O resto da divisão, como foi o caso aqui da nossa raiz de 27 ser igual a 5, 5 vezes 5 é igual a 25. Né? Então, sobrou 2. Esse 2, ou seja, essa fração, ela faz diferença em alguns números. Mas a parte inteira da nossa raiz quadrada foi calculada. Agora, existe uma classe em Java que realiza esse tipo de cálculo. É a classe Math. Essa classe, ela consegue também realizar o cálculo da raiz quadrada, mas a precisão dela é muito maior do que essa que nós fizemos aqui. Então, vamos lá. Math.square root está aqui. SQRT
é o método que extrai a raiz quadrada de um determinado número. Vamos utilizar aqui 276. E vamos ver o resultado de cada um dos métodos. Existem várias formas de você realizar o cálculo da raiz quadrada. Essa metodologia do PEL é apenas uma delas. Então, está aqui. Esse aqui é o resultado do nosso método, e esse aqui é o resultado do método da nossa classe Math. Vamos fazer aqui agora com o número 27. E está aí o resultado do nosso método e o resultado mais preciso da classe Math do Java. Espero que você tenha sido bem sucedido na execução desse desafio e aguardo você na próxima aula. Futuro Programador Java. Parabéns!